encarnados, aqui a Casa de Caridade Rita de Cássia, onde o nosso patrono, o patrono desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, nos envolve, nos prepara, preparou já esse ambiente desde cedo com os seus missionários da luz. E agora é aquele momento, né? Momento em que a gente tem que limpar os nossos pensamentos, fazer aquela conexão com o plano maior, porque nós viemos aqui no propósito de melhorar, trazendo as nossas aflições, trazendo as nossas angústias, os nossos sofrimentos, para entregar nas mãos do Criador, né? Para entregar nas mãos do nosso Mestre. Então nós vamos fazer a leitura de harmonização, que é do livro Fonte. E enquanto nós lemos e comentarmos aqui as perguntas e respostas, né, que os irmãos não tenham aquela ideia de espírito errante como se fosse uma alma que vai ficar vagando pelo universo indefinidamente desamparada, porque todos nós sabemos, até pelos próprios ensinamentos de Jesus e outros grandes mestres também, que nenhuma alma sequer, nenhum ser vivo sequer está desamparado. Todos nós temos o amparo divino, todos nós temos nosso anjo da guarda e outros amigos que nos acompanham, protegem e orientam, até mesmo aqueles que não creem. Então eu pedi para a irmãzinha ler a primeira pergunta e a gente vai comentando. Primeiro aqui, então é o capítulo 6º, né? O tópico Espíritos Errantes. A pergunta 223 é a seguinte: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? É uma pergunta que vai na mente de muitos de nós, né? O que acontece com a alma quando desencarna, né? Nós sabemos que há irmãozinhos até que assistem o próprio féretro, né? Alguns outros irmãos já desencarnam trabalhando, né? Outros irmãos desencarnam e adormecem por um tempo. Então a resposta que Kardec nos dá é a seguinte: justamente, algumas vezes a alma reencarna imediatamente, porém, normalmente, há um intervalo de tempo mais ou menos longo de acordo com o grau evolutivo do espírito. A não ser em mundos mais elevados, mais evoluídos, onde essa reencarnação é quase imediata e os espíritos ali detêm todas as suas faculdades intelectuais, mentais, emocionais, né, que são mais evoluídos, nos mundos felizes. A 224. Pergunta 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? E os espíritos respondem: espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Subpergunta A. Quando podem durar esses intervalos? E os espíritos respondem: desde algumas... Isso aí. Não vão. Então, ele cita aqui, né? Espírito errante que aspira a novo destino que espera. Então, se a gente voltar um pouquinho a alguns capítulos do Livro dos Espíritos, nós vamos relembrar que nós não somos um corpo que possui um espírito, que é o contrário. Nós somos espírito imortal e estamos habitando temporariamente esse corpinho aqui, como disse bem na palestra dela, nossa irmãzinha aqui, até ficou em pezinho, foi ótimo, né? Então, nós não somos corpo, nós somos realmente espírito. Não é? O que acontece quando nós dormimos? Será que nós perdemos o espírito? Não, o corpo fica adormecido e o espírito ganha liberdade e vai onde sua sintonia vibracional mental o leva, né? Pela sua vontade, pelo seu desejo, pelos seus pensamentos. Então ele responde: quanto tempo pode durar esses intervalos? Ele pode durar, esse intervalo entre um desencarne até uma nova reencarnação, pode durar de horas a dias até séculos. Tem irmãozinhos que estão no orbe esperando reencarnação por muito, muito tempo. Principalmente, né, os irmãozinhos que relutam em aceitar a lei do progresso, as orientações espirituais, relutam em ouvir o que os outros espíritos esclarecidos orientam. Todos aqui devem ter visto o filme Nosso Lar, que nós vamos citar um pouquinho no final, né?
Então, isso é muito relativo, vai depender do grau de evolução do espírito. Mas essa erraticidade nunca é eterna, nunca é perpétua. Não existe um espírito que nunca mais vai reencarnar, a não ser aqueles que já galgaram o grau espiritual, que não necessitam mais da vestimenta corporal, ou seja, os bons espíritos e espíritos superiores. Nós somos os espíritos imperfeitos, né? Terceira classe de classificação do Livro dos Espíritos. Então, todos nós, espíritos imperfeitos, precisamos e necessitamos da reencarnação. Aí vem a questão B, né? Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Então, a duração do tempo de erraticidade também está atrelada ao livre-arbítrio do espírito, como acabamos de dizer. Aqueles dentre nós que aceitam, né, as orientações espirituais, toda uma programação que é feita no plano espiritual, não é? Pela necessidade de cada um, que cada um tem de reencarnar, de passar por suas provas, expiações, que esse planeta não é nada mais do que uma escola, do que um hospital também, né? Mas ele cita aqui, também para alguns espíritos, constitui uma punição, eu colocaria aspas nessa palavra, né? Que Deus lhes inflige, né? Não é punição, seria assim, como uma criança vai à escola e ela faz uma arte, uma malcriação ali na sala de aula do professor, ela não fica um pouquinho na secretaria, tia? Fica, né? Um pouquinho, né? Então, alguns irmãozinhos de nós mais rebeldes do que os outros precisam de um tempinho um pouquinho maior no espaço para serem preparados para uma nova reencarnação. Então, não é uma punição, é uma educação do espírito, né? Então, 225. 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? E a resposta de Kardec é não. Até porque todos nós ficamos um tempo na erraticidade, né? Há espíritos errantes de todos os graus, como dizemos. Na terceira classe, dos espíritos imperfeitos, ainda existem subclasses de espíritos, né? Dos menos evoluídos aos mais evoluídos. Então, esse tempo é muito relativo, né? E a encarnação é um estado transitório. Nós estamos aqui em corpo, em carne, como dizemos no início, é uma passagem. A nossa verdadeira vida não é aqui na carne. Aqui na carne, nossa mente, nosso espírito não é detentor de todas as potencialidades do nosso espírito. Mas em liberdade, livre, ele é sim. Lógico que dentro das restrições do livre-arbítrio e do grau de evolução daquele espírito. Não quer dizer, o espírito desencarnou, ele pode fazer tudo. Não é assim, porque todos nós, encarnados ou desencarnados, estamos dentro e sujeitos às leis naturais, a todas as leis naturais, né? Então, 225. Já lemos, né? Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, do ponto de vista de que não estão na matéria. Se não estão na matéria, estão errantes, ou seja, estão livres no espaço, nas dimensões extrafísicas, né? E não que estejam errando do verbo errar, estão temporariamente libertos, aguardando uma nova reencarnação. Mas vamos ler aqui. Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, como dizemos no início, aqueles espíritos puros que já não necessitam da reencarnação, o que não quer dizer que eles não possam reencarnar, porque muitos espíritos puros e evoluídos, que já não necessitariam de reencarnar e nem do perispírito, que é o envoltório semimaterial, eles solicitam e reencarnam em missão na Terra para ajudar a evolução planetária, né? Para nos auxiliar, seja na esfera moral, na esfera intelectual, nas descobertas científicas. Bom, no tocante, tem uma complementação aqui, né? No tocante às qualidades íntimas, né? As características dos espíritos. Eles são de diferentes ordens, como citamos, né? Podem ser encarnados, que estão ligados a um corpo, ou errantes, que não estão ligados ao corpo, aguardando uma reencarnação, ou espíritos puros,
e não precisam mais de reencarnação, como falamos agora. 227. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Primeiramente, lendo aqui, eles estudam e procuram meios de elevar-se, né? Está descrito nas obras de André Luiz, de Chico Xavier, de tantos outros irmãos, que existem muitos locais de estudo, até mesmo as casas espíritas ou espiritualistas ou não, elas têm no plano espiritual a sua fundação, onde acontece toda a organização, todo o planejamento do que acontece em cada reunião, em cada atividade. Como a irmã falou, os irmãos vêm aqui com muita antecedência, preparam toda essa ambientação para a gente. Então, existe sim muito estudo no plano espiritual, na egrégora das casas espíritas, nos outros níveis de consciência também, né? E eles estudam e procuram meios de elevar-se, os espíritos errantes, citando aqui, né? Vêm, observam os lugares onde vão, ouvem as palestras, os conselhos dos espíritos, né? Que também esclarecem seu entendimento. E muitos desses irmãozinhos que estão na erraticidade, esses nossos irmãos espíritos aguardando novas reencarnações, muitos deles não conseguem ouvir outros espíritos, então eles necessitam ainda de ouvir essa nossa voz material, verbalizada pelo chakra laríngeo. Aqui tem presente muitos irmãos em todas as casas também, e são levadas a essas palestras, a esses estudos, grupos de espíritos desencarnados, de acordo com a sua necessidade. Se a reunião é de harmonização, vão irmãozinhos que precisam de doutrinação e esclarecimento. Se é reunião de palestra de estudos, irmãos também que vêm estudar. A maioria, muitos trazidos de boa vontade, alguns contra a vontade, exatamente como acontece na escola, com as crianças que não querem assistir aula de matemática, não querem assistir aula de português, só querem jogar bola e brincar no recreio. Nós somos todas crianças espirituais. A 228. 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Bom, na erraticidade, né, com invólucro material, quando a gente está encarnado aqui, nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aptidões, as nossas preferências. E quando nós perdemos o nosso corpo, entre aspas, não perdemos, né? Nós devolvemos, que foi apenas nos foi emprestado. Nós mantemos todas as características e gostos que nós tínhamos quando reencarnados. Se eu gostava de música clássica, se eu desencarnar, eu vou continuar gostando de música clássica. Se o espírito irmãozinho gostava de praticar o mal, o desconhecimento do bem, tinha alguns vícios, ele continua com aquelas necessidades, ainda mais recentemente com o desencarne. Depois de um certo tempo, que ele já está no plano espiritual, se propõe a uma melhora, um trabalho, uma educação, ele até vai galgando novos entendimentos e modificações, mas ele não mudou imediatamente, ele continua sendo ele, né? Apenas alguns de nós têm, quando desencarnam, se tiverem merecimento, se tiverem um esforço próprio, algumas recordações de outras experiências vivenciadas não só nesta encarnação, como em outras. E a providência divina é tão boa, tão misericórdia, tão sábia, isto está descrito nos livros de Kardec, que à medida que o espírito vai evoluindo, reencarnando, desencarnando, a própria divina providência vai apagando misericordiosamente da memória do espírito aqueles delitos mais graves que ele cometeu no início das suas encarnações, né? Então, o espírito de Madre Teresa de Calcutá, que já é um espírito puro, se encontra no plano astral. Devido ao seu esforço, à sua evolução, à sua obediência, à sua dedicação, muitos dos delitos que esse espírito cometeu lá nos primórdios da sua encarnação foram sendo apagados, porque o espírito vai adquirindo esse merecimento. E ainda mais do que isso, né? A própria misericórdia do Criador, né? Próxima pergunta. 229. Por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos
todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes. Foi mais ou menos um desdobramento do que nós acabamos de falar, né? Muitos espíritos encarnados têm um entendimento da vida espiritual, têm um entendimento sobre a questão da lei de causa e efeito, que é aquela que nós sabemos que o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, todas as nossas atitudes, elas têm uma resposta. Então, se nós todos os dias pensarmos no amor, falarmos no amor e agirmos com amor, nós vamos ter em retorno esse mesmo tipo de vibrações, esse mesmo tipo de sintonias. Então, quando nós, irmãos encarnados, desconhecem a vida espiritual, não creem na vida espiritual, têm suas convicções, seus dogmas, seus pensamentos, acham que sabem tudo, que estão certos, de repente vem o desencarne e eles se deparam com uma outra realidade, né? Alguns ainda relutam, querem se manter presos, obsediados nos seus pensamentos, nas suas fixações, e isto ocorre com esses irmãos que ficam séculos sem encarnar, né? Até hoje ainda existem espíritos aprisionados nas esfinges, nas pirâmides do Egito, em muitos locais, né? Ligados a seitas, a crenças, não aqui traçando nenhuma crítica com relação a isso não, mas aprisionados ao seu próprio pensamento. É criado uma atmosfera, é plasmada uma realidade, entre aspas, e eles creem naquilo e não se libertam. Até muito tempo depois de tanto os irmãos mais evoluídos insistirem, mostrarem, aí eles se desarmam, normalmente pelo amor, quando vem um espírito familiar, conhecido, a quem tiver afeição, que toca-lhes o coração, e aí eles se desarmam para aprender, escutar, conhecer a nova e verdadeira realidade, não é? Tem irmãos até que eles mantêm aparências grotescas, aparências medievais, porque se viram, se entenderam, acham que são aquilo, imutável e pronto. Então, a evolução é lenta para esses irmãos. Por isso, todas as casas religiosas, espíritas ou não, e todos nós, precisamos sempre, todos os dias, orar muito por todos esses irmãos, daqui principalmente da esfera planetária, né, que está em modificação, para que nós ajudemos uns aos outros, né, a libertação desses tantos espíritos desse orbe terrestre, para outros reencarnados que têm filas quilométricas também, e existem também outros mundos semelhantes à Terra, né? Então é necessário que todos os dias nós usemos esse artifício da oração, que é o alimento do Espírito, não só para nós, para aqueles que conosco convivem, mas principalmente para os irmãos que não têm entendimento, não têm esclarecimento, que ainda não descobriram a luz e a sua luz própria também. Pergunta 230. Na erraticidade, o espírito progride? É como acabamos de falar na questão do estudo, na erraticidade, que enquanto o espírito está desencarnado, aguardando o novo reencarne, há estudos, há evolução, sim, mas é na matéria, aqui no corpo, que nós aprendemos para valer, que nós colocamos em prática toda a teoria que nós viemos aprendendo ao longo de tantas reencarnações. Só os ensinamentos de Jesus, que já vão para lá de 2000 anos, estão aí para todos, e nós mesmos estudamos o Evangelho quase que dia a dia, e até hoje, a cada vez que nós lemos, é um novo aprendizado, e a cada vez que nós nos perguntamos, estamos fazendo tudo que Jesus nos ensinou com seus exemplos, com suas palavras, e a gente se pega em algumas atitudes demonstrando que ainda não aprendemos os ensinamentos de Jesus. Por isso, estamos aqui reunidos, estudando juntos, encarnados, desencarnados, reaprendendo, trocando experiências, né? Os irmãozinhos até agora não comentaram nada, né? Mas a gente vai dar a palavra também para vocês, né? Mas é importante sim que a gente troque experiência, troque conhecimento. Não sabemos nada, como dizia Sócrates. Estamos sempre, eternamente, como aprendizes. Pergunta 231.
São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seu merecimento, né? Por que sofrem? Sofrem por efeito das paixões, que são o apego, a vaidade, o orgulho, aquele pensamento de que só eu estou certo, todo mundo está errado, só a minha religião salva, as outras não, entendeu? Então, quando falta amor, o orgulho só se instala, a vaidade, quando falta amor e quando falta humildade, né? Então, como são felizes ou como são infelizes os espíritos? Se eu aqui me encontro num estado de aceitação, de resignação, de esclarecimento de que estou aqui temporariamente para aprender, que as minhas enfermidades são passageiras no meu corpo, né? São temporárias e são relativas ao que eu solicitei para que o meu espírito dê valor aos erros que eu cometi no passado. Se eu infringir algumas das leis naturais contra irmãos, que a gente sempre infringe, então eu mesmo, na erraticidade, solicito, ou às vezes não, que provas, que expiações eu preciso passar para eu ter o entendimento e o aprendizado. É claro que quase sempre nós nos programamos para passar por, vamos dar um exemplo aqui, né? 10, 20 provações, expiações. E normalmente nós não damos conta de passar em todas as disciplinas. Então conseguimos alguns 30, 40% e precisamos retornar para aprender o que nós não aprendemos, né? Isso é com todos nós, né? A não ser com aqueles irmãozinhos que são os missionários, que já são espíritos puros que tiram de letra, porque a vida corpórea é difícil, não é fácil. Nem para Jesus foi, não é? Que não precisava e que está conosco aqui em espírito desde a criação do planeta, que dirá para nós, meros mortais, mas crentes no amor de Deus, no auxílio dos bons espíritos e na resignação de levar um dia de cada vez, sem revoltas, sem rebeldias, com oração, sabedores de que cada coisa que nos acontece é para o nosso melhoramento espiritual, para a nossa aprendizagem. Quando somos mais jovens, ou às vezes até não, né? Nos rebelamos com algumas situações. Mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço isso. Não é? Fulano de tal é assim, eu sou assado. Fulano tem tudo, eu não tenho nada. E a gente parece que se esqueceu de tudo, que está comendo merenda, né? Porque a gente sabe, né? Intimamente a gente sabe, mesmo os ateus, que existe uma força criadora maior que conduz tudo. Então, se existe um Pai amoroso, uma energia cósmica criadora que conhece cada um de nós pelo nome, pelas nossas necessidades, pela nossa elevação espiritual, a gente relembra a citaçãozinha de Jesus no Evangelho. Qual é o pai cujo filho lhe pede pão e ele vai dar uma pedra? Não é? Se nós, encarnados, seres mortais, não damos uma pedra para o nosso filho, damos o pão, né? Que dirá o nosso pai que nos criou? Vai nos dar um castigo, uma punição, uma provação maior do que nós possamos aguentar, enfrentar, suportar, sucumbimos. Muitas vezes sucumbimos sim, mas não nos esqueçamos que nós mesmos escolhemos aquelas provas e expiações. Muitas vezes os nossos irmãos que estão ajudando no planejamento da nossa reencarnação são falar, é melhor pegar menos, é melhor fazer uma dívida menorzinha, não pega tanta dívida, tanto empréstimo assim não, que olha que é difícil, lá na Terra é difícil. Aqui no plano espiritual, no meio dos amigos, naquelas atmosferas de luz, molinho, né? Mas chega aqui, nessa densidade da carne, porque a carne fala alto pra caramba, né? A nossa instintividade também fala mais alto, muito mais alto do que o nosso estado angelical, em qual um dia nós chegaremos, não está longe, né? Então a gente mantém o mesmo pensamento, a mesma vibração, encarnado ou desencarnado, né? E queira Deus que nós todos que aqui estamos consigamos ter a perseverança que Jesus teve, que Maria teve, que Santa Rita teve,
para conseguirmos concluir pelo menos 50%. Nossa, Não, 50, mais um pouquinho para cima, né? Do que a gente se propôs, né? Porque é difícil, mas nós não estamos nunca sozinhos. pergunta 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Vamos ler primeiro que facilita aqui. Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro de menos grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo da nossa própria encarnação. Ele pode, então, ir a alguns mundos superiores, ou antevê-los, mas na condição de visitante, né? Então, quando o espírito que está encarnado na Terra ou em outros órbitos desencarna, ele não se desprende totalmente da psicosfera daquele planeta ali, né? Porque há um magnetismo espiritual. Todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós estamos mais ou menos nesse grau evolutivo, um grau de evolução de espíritos necessitados de habitar num planeta de provas e expiações. Existem várias categorias de mundos, né? Ainda não estamos totalmente no planeta de regeneração, estamos botando o pezinho lá, né? Novas mudanças, novos espíritos reencarnando aqui para ajudar a nossa evolução, nossa própria mudança individual. Muitos de nós já vêm com esses esclarecimentos espirituais, algumas reencarnações, ainda não apreendemos o que precisamos, mas segundo a lei do progresso, na qual eu acredito e a doutrina espírita preconiza, não existe regressão. O espírito pode até estacionar um pouquinho, mas ele não vai desaprender, ele não vai voltar, ele não vai ser nunca banido para um planeta inferior. Se ele, o planeta da Terra, vamos dar um exemplo, está ainda no patamar de provação e expiação. Quando adentrar um grau de regeneração, onde só habitarão espíritos que só vibram na paz e no amor, aqueles de nós que ainda vibrarem no desamor, na violência, eles não vão ser rebaixados para mundos inferiores. Eles vão migrar para um planeta em semelhante condição magnética e psicosfera da Terra de provação e expiação, porque ele não quer passar de ano, ele não quer ir para a quinta série, quer ficar na quarta série. Então, até isso Deus permite, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. Você quer evoluir? Você quer se desapegar, se desprender das vaidades, dos orgulhos, da posse? Ah, não posso abandonar meu carro, meu ouro, tudo meu é a posse, né? É o ego. É o que mais nos atrapalha, essa questão de acharmos que somos proprietários. Não somos proprietários de nada. Nós estamos aqui para ser, para aprender, porque todos estamos irremediavelmente e felizmente todos conectados. Uma coisa que afeta a minha irmã, que afeta um de vocês, tem que afetar a mim também. A gente não pode ficar feliz, achando que é normal, que faz parte do planeta, vendo nossos irmãos no meio da rua, abandonados, sem comida, sem lar, né? Então, enquanto a gente pensa sem amorosidade e com egoísmo, com vaidade, com orgulho, quando a gente não dá atenção ao sofrimento do outro, quando a gente fica olhando só o nosso próprio umbiguinho, né? Desculpa, porque eu me emociono de vez em quando, né? A gente precisa mais desses aconselhamentos dos nossos irmãos espirituais mais evoluídos do que nós, que vêm à casa espírita, às outras casas, aos diversos e inúmeros livros, não é? E também, às vezes, por intermédio, muitas vezes, do nosso vizinho, do motorista do ônibus, da empregada, falar coisas que nós precisamos ouvir, porque o nosso amigo dificilmente vai dizer para mim: olha, Semira, você está muito impaciente. Quem vai falar isso é aquela pessoa que não gosta muito de mim, mas ela está me ensinando. Então, o meu, entre aspas, inimigo, que não existe isso de inimigo, ele é meu amigo, na verdade. O irmãozinho, que a gente chama também erroneamente de obsessor,
que vem numa mesa mediúnica falar as coisas, o doutrinador está falando, está fazendo a prece, aí vem um irmãozinho desencarnado em sofrimento, né? E fala, mas você fala isso, mas você não faz, né? Ele está dando uma lição de moral na gente, porque ele vê o nosso pensamento e as nossas atitudes. Então, nós precisamos ser verdadeiramente, né, convictos de que nós estamos tentando acertar. Muitas vezes nós erramos, e mais erramos do que acertamos. E se erramos, precisamos aprender a reconhecer o erro e a nos desculpar, né, a tentar retificar aquela atitude ali, não é? Então, é assim que a evolução se dá, né? Passo a passo. Tá quase terminando, já que tem que dar tempo de eu ver aqui um pedacinho. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Então, nós acabamos de ler também na pergunta anterior, não é? Que não existe rebaixamento espiritual, mas nós sabemos, pelos filmes, pela literatura, que nos mundos menos evoluídos, mundos infelizes, espíritos que têm um pouco mais de elevação, eles visitam sim, como os espíritos nos visitam aqui no orbe terrestre, para nos auxiliar, para nos esclarecer, para fazer trabalhos espirituais, né? Quem já não leu nos livros, muitos livros até do Divaldo Pereira Franco, né? Grupos de espíritos que descem, vão ao umbral, vão aos lugares mais ermos e mais sombrios. As próprias entidades dos pretos velhos que usam essa vestimenta, que eles têm outras, eles utilizam vestimentas assim, mais ou menos ficam anônimos, para poderem penetrar nesses espaços vibracionais de baixa densidade e poder resgatar os irmãozinhos desse estado, que muitos estão também sendo escravizados, subjugados. No filme Nosso Lar nós temos esse exemplo. O próprio André Luiz estava no umbral lá, né? Todo sujinho de lama, e foi um pouquinho difícil de tirá-lo daquilo ali. Então, isso existe, como foi citado aqui, não como regressão, mas como auxílio, como trabalho espiritual. Então, eu vou citar aqui muito rapidamente, para dar uma tônica um pouquinho mais otimista, né, do assunto, que é um assunto meio denso, né? Pesquisamos aqui um pouquinho só, aqui, ó, sobre as colônias espirituais. E isso aqui só do planeta Terra e só do Brasil, porque tem muitas no planeta Terra. Eu vou passar para os irmãos irem olhando e nós vamos ler aqui resumidamente algumas delas. E quando algum irmão escutar assim, a colônia espiritual tal, ela cuida de desencarnados com problemas cardíacos, né? Essas colônias auxiliam-nos quando nós desencarnamos, de acordo com a nossa necessidade de tratamento perispiritual, estudo, resgate, dependência química, né? Mas elas trabalham com os desencarnados, mas durante o nosso sono material, muitos de nós são levados ou às colônias, microcolônias das casas de trabalho espiritual e muitas vezes também a essas colônias espirituais. Então nós vamos ler aqui rapidamente, citar, tá? Colônias espirituais que existem no Brasil, sobre o Brasil. Então vamos lá. Nessas colônias, os espíritos trabalham, mandam mensagens para as pessoas encarnadas, se recuperam e preparam-se para reencarnar novamente. Então vamos começar a citar. As colônias situadas sobre o Brasil. Colônia Regeneração, localizada de Goiânia até Brasília. Trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito. Espíritos que vieram de acidentes, de mutilações, guerras, não é? E com terapias também. Colônia Regeneração, a própria palavra já diz, né? Colônia Amigos da Dor, sobre o norte de Minas e sul da Bahia. É uma das colônias mais antigas e eles dão muitas assistências às igrejas católicas. Olha que engraçado, né? A colônia espiritual e também dá assistência. Lógico, todas as casas têm, todo lugar tem assistência espiritual, independente da sua crença.
Ou a gente pensa que o Bezerra de Menezes trabalha só na casa dos espíritos. Ah, quem dera, né? Não trabalha muito, gente, em muitos lugares diferentes, né? Tem a Colônia Redenção, que fica no leste da Bahia e aí no formato de um triângulo. Essa colônia é um laboratório fluídico, então muitas casas que trabalham com ectoplasmia, com condensação de energia, o que sobra do que é feito aqui é levado para essas colônias e são utilizados lá, em tratamentos com os irmãos desencarnados, né? E nessa Colônia Redenção tem um acervo, tipo uma biblioteca, que conta todas as histórias dos espíritos iluminados que habitaram o planeta em detalhes, inclusive a história de Jesus. É uma biblioteca viva no plano espiritual. Essa tem que guardar o nome, Colônia Redenção. Quem gosta de ler tem que passar por lá de novo, né? Colônia Arco-Íris fica no norte do Brasil, passando por Roraima e Manaus, né? Aqui, essa colônia dá atenção a todos os servidores que encarnados são conhecidos como Filhos do Sol. Nesses estados existem esses grupos chamados Filhos do Sol. E essas colônias dão assistência a esses grupos, não só eles, a qualquer um que solicite, né? E existe também, como existe aqui na Terra, nas escolas, a migração de uma colônia para outra. Você hoje quer estudar, daqui a 2 semanas você quer trabalhar outra potencialidade do espírito. Então, a princípio, os espíritos eles vão migrar por sua necessidade de aprendizado. Depois que chegam a um certo grau de entendimento, como nós aqui, muitos se voluntariam para trabalhar, auxiliar, ao invés de estarem só aprendendo, né? A Colônia Raios do Amanhecer é outra semelhante do Arco-Íris, né? Essa é muito bacana, ó. Ela fica no norte do Amapá e seus diferentes núcleos espalhados por vários países, não é só no Brasil, não. Eles são como um grande parque infantil. Então, eles trabalham com as crianças que desencarnaram, dão assistência às crianças, todas, de vários países, como disse aqui, né? Então, em cada país tem um pontinho de luz para dar auxílio às crianças. E salve o Cosme Damião, que é hoje o dia deles, e amanhã também, que são os espíritos que se mostram na condição espiritual, perispiritual infantil, para trazer pureza, alegria. A gente vê mesmo aqui em várias casas, muitas crianças correndo, né? Brincando, ajudando na ambientação da casa. Existe a colônia Bom Retiro, que fica no Paraná, que trabalha do reequilíbrio dos espíritos desencarnados. A colônia Padre Chico, no Triângulo Mineiro, ou também conhecida como Colônia das Margaridas. Então, é uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome do Cristo. É uma espécie de uma triagem, é um SOS espiritual. Colônia da Praia, essa é para Marilúcia, que ela adora o mar, né? Então, fica no sudeste do Espírito Santo, bem pertinho do Rio de Janeiro, né? Essa é voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia, os grupos, as ONGs que trabalham com proteção da natureza, né? Estudo e também um equilíbrio que é propiciado para a gente pelo mar, pelo oceano. Existem algumas literaturas que citam, e a espiritualidade das casas comprova, quem quiser procurar buscar, saber mais, diz que todos os dias, por volta de 6 horas da manhã, o Arcanjo Miguel e muitas legiões de médicos e outros tratadores estão nas orlas marítimas tratando, cuidando de espíritos desencarnados ou espíritos que estão adormecidos em hospitais em tratamento. Isso é fato, né? A prova de que o mar é um manancial de energia, de prana, que tem as algas que fazem oxigênio também, e muita luz de transformação, de renovação. Por isso que falam, brincando, né, os irmãozinhos nas casas de Umbanda, o melhor banho de descarga que tem é um mergulho no mar. E realmente é. Você entra e fica renovado, porque é uma limpeza fluídica. Nem falando do iodo que tem ali, né, também. Então, vem a colônia Nova Esperança, que fica em Goiás. Essa colônia, ela faz a catalogação de todos os espíritos que entram e que saem do planeta. Olha, gente, quanto trabalho, viu? Quem pensa que desencarnou vai dormir, vai descansar para a eternidade,
Vamos trabalhar muito, ainda bem, né? 30 bilhões de espíritos trabalham na colônia Nova Esperança. 30 espíritos de, provavelmente, alguns funcionários públicos, né? Que trabalham com catalogação. Não é mole não, hein? Tá terminando já, tá, gente? Colônia das Águas. Fica lá no Rio Amazonas e recebe os desencarnados com problemas circulatórios, ó. Viu? Colônia das Águas, vamos guardar aí. Os hipertensos, cardíacos, ansiosos, essa é a colônia que a gente precisa para se tratar. Tô brincando, mas é sério, hein, gente? Aqui, ó. Tem a fonte no final, eu vou ler para vocês aqui, tá? A colônia Morada do Sol, que fica no leste do Brasil, na Bahia de Novo. Coordena equipes espalhadas pelo planeta, ajudando, olha só, os portadores de doenças tropicais. Aí deve estar Oswaldo Cruz, né? Aquele pessoal todinho da questão da vacinação, da imunologia, deve trabalhar nesse grupo aí, né? Porque existe muitas pessoas com doenças de pele. A gente está aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, e o pessoal que está lá no interiorzão, lá no Amazonas, lá no norte do Ceará, que não tem acesso a medicamento. Existe, gente, no Brasil ainda, viu? Muita gente que não tem acesso a médico, medicamento, água, saneamento básico, existe. Que se nossos irmãos espirituais ajudem esses políticos aí a mudar isso, né? E nós também a contribuirmos, né? Colônia Morada do Sol, já falei. Colônia das Flores, né? É uma das maiores colônias que fica sobre Santa Catarina, passa por Goiás, Paraná e São Paulo, especializada nos desencarnados vitimados pelo câncer, que precisam trabalhar o perispírito. O câncer é uma enfermidade muito triste, muito dolorida, né? Então, essa colônia das Flores, que deve ser muito linda pelo nome, né? Trata desses irmãos que desencarnaram pelo câncer. Colônia Gramado, sobre o Rio Grande do Sul. Dentro dessa colônia tem outras, chamada Orquídeas, Girassóis, Guaíba, Estrela d'Alva. Elas trabalham técnicas de estudo com relação à coluna vertebral, coordenação motora, pernas e pés. Então, todos que desencarnam desses probleminhas passam pela colônia Gramado, viu? Lá sobre o Rio Grande do Sul. Então, viu, gente? A gente está tratando aqui na matéria, né? Aí quando a gente morre, acabou tudo? Não, não acabou tudo não. Ainda a gente continua em tratamento lá. A gente ainda vai para nossas ziqueziras, no nosso perispírito, que nós mesmos criamos, né? Às vezes criamos em outras vidas. A gente criamos nessa mesma aqui. Então a gente arruma um monte de porcaria para dar trabalho. Estou falando isso, a gente via, né? Para os espíritos cuidarem da gente. Então vamos se cuidar agora um pouquinho, né? Comer um pouquinho melhor, uma coisa de qualidade, né? Tentar evitar coisas muito pesadas. Os maus pensamentos também, as atividades que maltratam a nossa coluna, maltratam o nosso coração. Vamos parar de guardar raiva, vamos parar de querer brigar, né? Vamos parar de querer carregar o peso e o problema de todo mundo, que cada um tem sua cruz, senão a gente vai ficar eternamente com dor na coluna. Né? Cada um tem que cuidar de si e vai responder a Deus sobre si. Cuidamos dos nossos filhos temporariamente, né? Eles não são nossos, eles são espíritos do mundo. Então eles crescem, a gente tem que cortar o nosso cordãozinho umbilical e deixar eles voarem, né? A gente vai sempre auxiliar, né? A gente vai sempre auxiliar. Mas a gente não pode, nós mulheres temos muito essa mania de querer resolver e cuidar do problema de todo mundo. É o instinto de mãe, né? É igual a galinha que quer envolver os pintinhos, né? Mas a gente precisa deixar cada um ter suas próprias atitudes, pensamentos, escolhas, né? O livre-arbítrio, né? Senão, sem querer, nós acabamos por tornarmos obsessores de encarnados, né? Existe obsessão de desencarnado para encarnado, né? De encarnado para desencarnado, pobrezinho que fica todo dia chamando o que foi embora, que voltou, ai, fulano, vem cá me ajudar. Isso é uma obsessão. Isso não deixa o espírito em paz. E a obsessão de encarnado para encarnado, quando eu quero controlar a vida do outro, dizer o que o outro tem que fazer. Não é? Isso é muito triste, gente. Isso é uma coisa muito triste. Eu tenho até peninha dos irmãozinhos encarnados que tentam entrar no livre-arbítrio do outro, porque isso é muito desrespeitoso, falta de esclarecimento. Mas vamos orar por esses também e tentar não responder, não revidar. E cada vez que o irmãozinho tentar botar o dedinho no nosso nariz, faça isso, faça aquilo, a gente bebe a água do Chico Xavier e faz uma prece, porque não é mole não, brincadeira não. Então a gente parou aqui aonde, hein? Que eu falei a beça.
Colônia Estudo e Vida, que fica em Mato Grosso do Sul e na parte da Bolívia, né? Que é uma colônia que trabalha psicologicamente falando, ajuda o espírito a tentar resolver os próprios conflitos do próprio espírito. Então, as pessoas que desencarnam revoltadas, indignadas, elas passam por essa colônia aqui, né? Colônia das Violetas, sobre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Também cura enfermidades cardíacas. Colônia do Sol Nascente, São Paulo, preparação de espíritos que vão reencarnar. Colônia do Abacateiro, quem tem problema renal, levanta o dedo. Aí, ó, Colônia do Abacateiro diz que tem muitos abacateiros no entorno, então todo mundo que tem problemas de rim, quando desencarna, passa por tratamento ali antes de reencarnar, tá? Colônia do Rouxinol, no Maranhão, é uma colônia que traz uma sensação enorme de paz para os espíritos que ficaram muito tempo acamados antes de desencarnar ou que tiveram uma morte súbita. Então, aqueles irmãos que ficam em coma por muito tempo, que ficam com Alzheimer por 8, por 10 anos, né? Passam pela colônia da paz. Maranhão, sobre o Maranhão, né? E a última, aqui colônia para a gente encerrar, né? É a colônia do Moscoso, que fica ao leste do Espírito Santo. Essa daqui, quem participa dela são orientais e ela é fundada pelos povos moscos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio, lá pelas bandas que Jesus andava. Olha, essa colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver o seu autoconhecimento, a sua autodescoberta, a se conhecer, para reencarnar com um pensamento um pouquinho melhor, um pouquinho diferenciado, né? E existem muitas outras, gente, que não dá para citar aqui, né? Foram faladas aqui 20 colônias, existe muito mais. Só discorrendo, para não deixar de falar no Nosso Lar, né? Também tem Nosso Lar, outros nomes de colônia, tá? Nosso Lar, Colônia Socorrista Moradia, Colônia Campo da Paz, Casa Transitória de Fabiano, Colônia Redenção, Colônia da Música, Colônia Espiritual de Eurípides Barçanufo, Colônia Alvorada, Colônia Casa do Escritor, Colônia Triângulo, Rosa e Cruz, Sanatório Esperança, que cuida de dependentes químicos, muito atuante no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Moradias, Colônia Porto da Paz, Instituto de Confraternização, Espírito Meimei, Colônia Cruzada, Colônia Gordemônio. E ontem, terminando de reler esses pensamentos e tudo, fomos fazer nossas orações, nossas preces, né? E aí a curiosidade mata, né, a gente, né? A gente fica assim, onde será que Santa Rita, em que colônia será que ela trabalha, né? Aí vê alguma coisinha assim, como uma imagem de umas flores cor-de-rosas, e vê esse nome, Colônia das Rosas. Então a nossa amada Rita de Cássia trabalha nessa Colônia das Rosas, e possivelmente, provavelmente, em todas essas aqui que citaram rosas, né, e atendimentos, principalmente com as falangeiras femininas, as falangeiras de Maria, de Sheila, de Clara, de Rita, né? Elas são trabalhadoras assim incansáveis, né? As mulheres. Lá também, viu? Aqui também, né? Então, isso tudo foi retirado de um site intitulado fórumespírita.net. Os irmãos que quiserem depois, né, pesquisar mais, podem ler. Nós estamos quase concluindo, faltam 5 minutinhos ou 7 assim. Se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa com a irmãzinha, comigo assim, se nós pudermos esclarecer. O importante, gente, eu acho que fique desse nosso bate-papo é a nossa certeza de que nós somos espíritos imortais e que vocês viram aqui quantos e quantos trabalhadores estão aí disponíveis para auxiliar cada um de nós. Pode falar. Olha, não está escrito aqui, né? Você quer falar? Não. Não? É porque é impossível, né, dizer a localização. Exato. Né? A gente sabe que
eles estão situados em alguns pontos desses lugares, mas por causa da nossa imperfeição, nós não temos ainda esse discernimento de chegar a concluir em que parte para você ficar olhando ali, mesmo que queira, não vai conseguir. Até porque, gente, quando a gente dorme, o nosso espírito vai ficar restrito aqui no Rio de Janeiro? O espírito não fica livre? Quando a gente o sono é uma pequena morte. Quando eu adormeço, pode ser a hora que for, a gente se liberta, se desprende. Isso daqui é uma carcaça, um escafandro. Aí eu me liberto daqui e vou ficar fazendo o quê no Rio de Janeiro? Procurando o quê? Mosca para matar? Não vou. Eu quero dormir. Eu peço a Deus ou que eu seja tratada, que eu também preciso, tenho minhas mazelas perispirituais corporais, ou que eu vá estudar, ou que eu vá trabalhar, né? Ficar caçando borboleta que não dá. Então, quer dizer, se eu estou aqui, eu li isso aqui ontem, quase que eu nem dormi. Não, até porque, né, aconteceram algumas coisinhas, né? Eu posso até contar, não tem problema, assim, depois a gente edita aqui, né? A minha mãe faz diálise. É aquela maquininha que entra na barriga toda noite por problema renal. E ontem o diacho da máquina achou de apitar a noite inteira, 4 vezes. Ou seja, nem eu nem a enfermeira dormimos, né? Porque a máquina apita, a gente tem que acordar, ela vai cutucar, consertar isso de 11 horas até 6 horas da manhã. 4 ou 5 vezes a máquina apitou, e um apito, gente, igual sirene de bombeiro, sabe? Mas a nossa preocupação não é questão da máquina nem dormir, é ela, minha mãe, não acordar, não ficar nervosa e não interromper o processo, porque é um rim artificial, né? Então, cada vez que isso acontecia, a gente dava atenção. Já estamos nisso há algum tempo, então mantemos a calma, mas a oração sempre tem que estar junto aqui presente, né? Aí quando chegou a primeira vez, a segunda vez, a gente dá assistência técnica, faz a prece que já tínhamos feito antes e tudo, pede o auxílio ali para todos, principalmente para ela não acordar, né? Para ela não acordar, para não ficar nervosa. Aí, gente, 3 vezes, 4 vezes, ninguém merece um negócio desse, né? Aí quando já chegou lá na penúltima, a minha parte meio rebelde aqui, tem que cortar isso aqui, da espírita Semir, né? Falou, meu Deus do céu, já pedimos a todos os irmãozinhos que são espíritos protetores familiares, que nos auxiliam, né? Para que dê uma ajuda aqui. Eu, minha mãe e a enfermeira somos médios de efeitos físicos. Isso quer dizer que são os tipos de médium que pode causar mudanças em aparelho eletroeletrônicos. Então, entre aspas, será que fomos também culpados, né? Aí a gente fica assim. Aí eu apelei, né? Fiz uma chantagemzinha básica, emocional para o plano espiritual e falei, olha, por favor, será que os senhores Thomas Edison, Hertz, Marconi não poderiam dar uma mãozinha aqui, não, nesse momento? A máquina parou de apitar na hora, entendeu? Aí eu lembro das palestras do Leon Denis, que a deusa contava lá que uma época o Leon Denis estava passando por dificuldades assim na parte administrativa, e veio o espírito de Hermann e falou assim, vocês têm que pedir ajuda ao Baltazar, porque ele era especialista nesse assunto. Então, até para pedir, a gente tem que saber um pouquinho para quem, não é? Então, é uma coisa assim meio pessoal, talvez eu nem devesse ter comentado, mas enfim, só para relaxar um pouquinho, né? Então, vamos agradecer. Você já perguntou, não foi? Do Rio de Janeiro, né? A irmãzinha falou. Então, a irmãzinha que falou, né? Essas de dependência química, eu tenho certeza, né? Mas, ao invés de você perguntar qual a colônia do Rio de Janeiro, é mais fácil você se avaliar. Que tipo de ajuda eu preciso? Eu tenho problema de coluna, de coração, de pensamento, de que eu tenho problema? Aí, quando você for dormir, antes ou qualquer hora do dia, pede o auxílio do teu anjo da guarda, dos teus guias e mentores, faça as suas orações. Eu achava que fosse uma solar, do Rio de Janeiro. Do Brasil. No Brasil, né? todo, né? Brasil, é. Então, eu li mais de 20 colunas, citando... Isso. Mas no computador vocês podem acessar colônias espirituais também, né? O nosso lar é um todo, então. Nosso lar é uma delas. Eu li 20, ainda citei mais 15. Quer dizer, tem mais de 50 colônias espirituais. Claro. Eu achei muito interessante, né, o livro assim, dos espíritos, ainda não tinha pego para ler mesmo. Assim, eu tenho visto na televisão, como todos os irmãos que estão aqui, né, muita gente morrendo assassinada, toda hora, todo dia, tiro na cabeça. Eu fico assim, meu Deus, será que é predestinado a morrer assassinado? Já vem espírito lá, você vai morrer assim.
do computador lá do céu, vamos dizer assim. Pô, porque todo mundo morrendo assassinado, tá uma coisa horrível isso. E quem morre assassinado reencarna rápido depois? Eu não entendo essa questão. Se é que tem alguma resposta, por enquanto, para a gente, né? A espiritualidade, quando a gente faz um tipo de pergunta como essa, a primeira resposta que ela dá, vai estudar. Leia o livro dos Espíritos, o Evangelho, porque você vai aprender termos que vai te ajudar a discernir o porquê da vida. Aí depois você aprende o porquê da morte. Só o estudo é capaz de proporcionar essas respostas para você. E, assim, para você não sair daqui em dúvida, um ponto de referência é o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos o caminho a perseguir, né? O caminho a percorrer. Mas, como a nossa companheira disse, lá, o plano espiritual tem aquela equipe que faz o nosso projeto reencarnatório. Mas nós temos direito de modificar. Nós temos direito de modificar e de escolher de que forma vamos partir. Tá ok? E vamos só nos recordar, né, que esse é um planeta de provas e expiações, né? Está passando por transformações. Como a irmãzinha falou, a necessidade de estudar, e vamos lembrar que nós já falamos aqui, né? A lei de sintonia. Primeiro, tem a lei de causa e efeito, onde a gente sabe que muitos delitos que nós cometemos no passado, nós estamos resgatando agora, né? Tem a lei de sintonia, que a gente vai andar, falar e agir com as pessoas que vibram com aquilo ali. Não existe bala perdida. Não existe bala perdida. A gente tem que levar em consideração não só essa vida, todas as reencarnações, tá? E a morte, o tipo de morte é apenas uma forma de mudar de estado, de espírito passar de desencarnado para espírito de encarnado para errante. Então, a forma como ele vai morrer é apenas, tudo é morte, gente. Seja afogamento, seja tiro, seja isso, né? O porquê da violência? E nós perguntamos, né? O planeta está fervilhando, as modificações estão aí. Jesus mesmo falou da separação do trigo e do joio. Então, para aqueles que não creem, que não leem, que não têm esclarecimento, eles falam assim, mas o mundo está cada vez pior, o mundo está acabando. Não é isso. É um aparente caos, mas as leis naturais universais estão aí igualmente para todos. Não há privilégios para Deus, não há privilegiados. O irmãozinho que morre com um tiro de bala, ele pode ter uma evolução espiritual tão grande que ele já desencarne trabalhando. Naqueles desmoronamentos que teve aí, lembra? De terra, durante aquelas tragédias, muitos irmãos médiuns viram na clarividência irmãos que estavam desencarnando já conscientes e ajudando no resgate dos espíritos. Isso acontece todos os dias. Acidentes de carro, acidentes de avião, balas perdidas que não existem, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Então, temos que evitar, lógico, né? Assistir esses noticiários de violência, evitar os lugares que tem, mas eu já sei que naquele morro tem tiroteio hoje, eu vou lá fazer o quê hoje, não é? Não vou, fico em casa, vou para outro lugar, não é? Tem gente que procura também, né? Que gosta de sarna, é sintonia, vai atrás, então encontra, porque o karma não está destinado, como a irmãzinha falou, a gente pode modificar isso a cada ponto, a cada momento, né? Dependendo da nossa vontade. Então vamos procurar um bom alimento para o nosso pensamento, para a nossa visão, para a nossa fala, né? Que Rita de Cássia e todos os nossos amigos possam aqui encaminhar esses irmãozinhos que vieram até aqui, estudar conosco, né? E deixar essa atmosfera de paz, de harmonia, e bendizer e abençoar todas essas colônias, inúmeras colônias espirituais, e esses irmãos que nos têm vindo auxiliar, que possamos estudar cada vez mais, né?
e contar com o amparo da espiritualidade, mas não ficarmos de braços cruzados esperando tudo vir do alto. Fazemos por nós e pelos outros, para que nós sejamos merecedores desses, entre aspas, livramentos de violência, porque tudo está escrito conforme a nossa escolha e a vontade do Criador. Somos espíritos imortais em evolução. Graças a Deus. Bom, agora nós vamos passar para outra parte dos nossos trabalhos, aonde vamos acolher em nosso pensamento uma prece, o bem-estar, procurar afastar qualquer tipo de vibração que esteja atrapalhando a sintonia que nós temos que fazer com o plano espiritual. Existem trabalhadores que as nossas vistas não alcançam, mas eles estão aqui, médicos, para fazer tratamentos em cada um de nós. E os trabalhadores que vão lá para dentro, eles vão fazer essa sintonia do amor, né? Nós vamos doar o amor, nós vamos doar o bem-estar. Então, cabe a cada um de nós fazer com que saibamos receber as benesses que vão cair neste